o chamado que mudou o mundo. Eles eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, zelotes. Mas ao ouvirem o chamado de Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, suas vidas foram transformadas para sempre. 12 homens simples, escolhidos para levar a mensagem que mudaria a história da humanidade. Quem eram esses homens? Como viveram ao lado de Cristo? E o que aconteceu com cada um deles depois da ressurreição? Pedro, o líder impulsivo. Simão Pedro, pescador da Galileia, irmão de André. Impulsivo, corajoso, negou Jesus, mas depois se tornou o líder da igreja primitiva. Segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. Pedro nos ensina que mesmo quem falha pode ser usado poderosamente por Deus. João, o discípulo amado. Irmão de Tiago, pescador. Conhecido como discípulo amado, escreveu o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. Viveu até a idade avançada, exilado em Patmos. João representa o amor e a intimidade com Cristo. Tiago Maior, o primeiro mártir. Irmão de João, também chamado de Filho do Trovão. Foi decapitado em Jerusalém por ordem de Herodes, Atos 12. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a entregar a vida por sua fé. André, o evangelista discreto. Irmão de Pedro. Conhecido por levar pessoas até Jesus, como quando apresentou o menino dos pães e peixes. Segundo a tradição, morreu crucificado em forma de X, na Grécia. André nos ensina o poder de apresentar Jesus a outros. Filipe, o questionador. Muitas vezes fazia perguntas diretas a Jesus. Segundo relatos, levou o evangelho à Ásia Menor. Morreu martirizado em Hierápolis. Filipe mostra que a fé também cresce através de perguntas sinceras. Bartolomeu Natanael, o coração sem engano. Jesus o chamou de homem, em quem não havia falsidade. Teria levado o evangelho até a Índia e Armênia. Morreu esfolado vivo, segundo a tradição. Bartolomeu nos inspira pela integridade e coragem. Mateus, o cobrador transformado. Antes cobrador de impostos, desprezado por muitos. Autor do Evangelho de Mateus. Missionário na Etiópia, morreu martirizado. Mateus mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Tomé, o que duvidou e acreditou. Conhecido como Tomé, o incrédulo. Após ver as marcas de Cristo, declarou: "Meu Senhor e meu Deus." Segundo tradições, pregou na Índia e morreu martirizado. Tomé prova que até a dúvida pode levar a uma fé inabalável. Tiago Menor, o discreto. Pouco aparece nos evangelhos. Tradicionalmente, teria sido líder da igreja em Jerusalém. Morreu apedrejado. Tiago Menor mostra que até os menos conhecidos têm grande valor no reino de Deus. Simão Zelote, o revolucionário transformado. Chamado Zelote por sua ligação a um movimento revolucionário. Após seguir Jesus, dedicou sua paixão à pregação do Evangelho. Tradições apontam seu martírio na Síria ou Pérsia. Judas Tadeu o Perseverante, também chamado de Lebeu ou Tadeu, autor da Carta de Judas no Novo Testamento. Pregou na Mesopotâmia, martirizado na Pérsia. Judas Tadeu nos lembra da fidelidade até o fim. Judas Iscariotes, a tragédia da traição. O apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Entregou o mestre com um beijo. Depois, arrependido, tirou a própria vida. Judas Iscariotes é um alerta eterno sobre os perigos da ganância e da falta de arrependimento verdadeiro. Matias, o substituto escolhido. Escolhido para substituir Judas Iscariotes em Atos 1, pregou na Etiópia. Morreu martirizado. Matias mostra que a obra de Deus não para, mesmo quando homens falham. Paulo, o apóstolo aos gentios. Não fazia parte dos 12 originais, mas teve um encontro transformador com Cristo no caminho de Damasco. Autor de grande parte do Novo Testamento. Sofreu prisões, perseguições e foi decapitado em Roma.
Paulo é a prova viva de que Deus pode transformar um perseguidor em pregador. O significado de ser apóstolo. Apóstolo significa enviado. Diferente de discípulo, aluno seguidor, o apóstolo tinha a missão de representar e levar a mensagem de Cristo. Ser apóstolo não era apenas acompanhar Jesus, mas depois ser testemunha da ressurreição e fundar a igreja. O impacto histórico dos apóstolos. Como homens simples mudaram o mundo. O Império Romano era hostil ao cristianismo. Mesmo assim, em poucas décadas, a mensagem se espalhou por Ásia, África e Europa. Destacar Atos dos Apóstolos, curas, milagres, coragem diante da perseguição. O sangue dos apóstolos se tornou semente para o crescimento da fé. O poder do Espírito Santo em Pentecostes. Antes, os apóstolos estavam com medo, escondidos. Depois do derramamento do Espírito, se tornaram ousados e começaram a pregar publicamente. Mostrar a diferença de pescadores comuns a líderes espirituais. Esse momento é considerado o nascimento da igreja. A missão global dos apóstolos. Cada apóstolo foi para uma região diferente. Pedro foi a Roma. João foi à Ásia Menor. Tomé foi à Índia. Bartolomeu foi à Armênia e Índia. André foi à Grécia. Mostrar que o evangelho começou em Jerusalém, mas se espalhou rapidamente para todo o mundo conhecido da época. O legado dos apóstolos. Voz inspiradora, imagens de evangelho sendo pregado no mundo inteiro. Dos 12 homens escolhidos por Jesus, quase todos deram a vida pela fé. E foi por meio de sua coragem, testemunho e amor que a mensagem do evangelho alcançou o mundo. Eles eram falhos, tinham dúvidas, cometeram erros, mas foram usados por Deus de maneira extraordinária. Hoje, nós somos fruto desse legado. A pergunta que fica é: se eles foram capazes de dar a vida pelo Evangelho, o que nós temos feito por Cristo? Os apóstolos de Cristo não foram homens perfeitos, mas foram escolhidos por Jesus para transformar o mundo através do poder do Evangelho. Cada um deles deixou um legado de fé, coragem e obediência que ainda ecoa até hoje. A história deles nos lembra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que são chamados. E assim como eles, também somos enviados para ser luz neste mundo e testemunhas vivas de Cristo. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe!